Eu saúdo, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir no tema que nós estamos abordando já agora pela terça-feira. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Leremos apenas o versículo de número 2, até para ganharmos tempo. Haja vista que nós vamos terminar essa terceira lição, esse terceiro ensino hoje, a partir da parte em que Paulo fala mais sede transformados. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te rogar mais uma vez, Senhor Pai, a tua misericórdia sobre minha vida e sobre a vida daqueles que irão ouvir a tua palavra, Pai. Que a tua palavra surta efeito não somente na minha vida, mas na vida de todos os quantos a ouvirem, Senhor. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Pai. Dá-me mais graça, entendimento, compreensão, mais profundidade daquilo que tu já tens me revelado para trazer, Pai amado, a tua igreja, a tua noiva, a menina dos teus olhos aqui nesta noite, papai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Podeis sentar? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Como estávamos falando aqui, para quem não está acompanhando desde o início, nós estamos abordando o tema Uma Vida Consagrada. No primeiro tópico, quando nós falamos do capítulo 1, nós faláramos sobre a questão do holocausto, né? A necessidade de uma entrega total. No capítulo 1, nós levamos a compreensão que Paulo estava passando para a igreja em Roma, porque, como eu disse, Paulo, ele e os apóstolos pregaram o que eles tinham em mãos, que era o quê? Eram os escritos veterotestamentários. O Novo Testamento, como nós temos, ainda não havia sido escrito, estava sendo redigido através dos acontecimentos. Então, o Novo Testamento é uma explicação mais clara e mais abrangente do Velho Testamento, anunciando uma nova aliança para o homem. Então Paulo ali, ele chama a atenção para o sacrifício levítico e chama a atenção para o fato de oferecer um sacrifício vivo, pois lá em Levítico 1 fala de um sacrifício morto, um animal que era sacrificado. Na terça-feira passada faláramos sobre a parte A do versículo 2, aonde nós faláramos sobre não sede conformados com este mundo. De acordo com o grego, no original, essa palavra ela ganha uma conotação mais abrangente se nós a traduzirmos literalmente, que é não sejais amoldados com, não vos amoldes a. Seria essa a compreensão. Hoje nós vamos falar justamente de transformai-vos. Falamos dos problemas, falamos do que pode prejudicar a nossa vida espiritual, para que não ofereçamos uma consagração genuína a Deus, uma vida consagrada, pois muita gente, repito aqui, confunde muito consagração com apenas aqueles momentos em que nós nos separamos para jejuar, para orar, para ir a uma reunião de oração, aquele período que a gente tira para ler somente a Bíblia, não fazer outra coisa e dedicar-se a Deus aquele período. É válido? Óbvio que é válido. Porém, o que a Bíblia nos chama a atenção é que a nossa vida tem que ser essa manifestação viva dessa consagração nossa, pois quando nós fomos chamados, nós fomos tirados do mundo para sermos santos, separados para Deus. E aquele que é separado para Deus, ele vai manifestar, ele vai mostrar para o mundo
que ele é uma pessoa separada. E separado é o quê? Alguém que está consagrado, foi dedicado a Deus. E a palavra transformação hoje, como que vem do grego metamorfos, na verdade, ela é a expressão da natureza, é a essência da natureza individual do crente, que não passa pela transformação externa tão somente, mas segundo os moldes de Cristo, da imagem de Cristo, ou seja, do caráter de Cristo. Pois se nós nos amoldarmos externamente tão somente, nós seremos como os fariseus, que Jesus chamou de sepulcro caiados, porque bonitos por fora, todo com as indumentárias belas por fora, mas por dentro não tinha nada de Deus. Tinha muita religiosidade, muito conhecimento das Escrituras, tinha os ritos que eles cumpriam fidedignamente, mas não tinham Deus no coração. Não eram pessoas consagradas, apesar de jejuarem, apesar de orarem. Quem conhece bem, quem leu, quem estuda a história do povo judeu, sabe que ele é um povo de oração. Mas aí mostra claramente que nem todo mundo que ora verdadeiramente está com o seu coração ligado a Deus. Uma oração de uma pessoa cheia de Deus, querendo que Deus faça algo na sua vida, ela é mais eficaz do que uma oração de alguém que quer chegar para Deus e dizer assim: Deus, me ajuda nessa parte dessa vida, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo, me cura. Mas esse leãozinho brabo que eu tenho aqui dentro do meu coração, Deus, não mexe não, deixa ele comigo, né? Deixa ele comigo, deixa ele guardadinho comigo. E é isso que nós vamos aprender, porque nós vamos entender o que Deus requer de nós, o que é a verdadeira, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, este alvo final de mudança, de transformação, é para que nós alcancemos uma dimensão de compreensão de Cristo, não somente pelos seus atributos morais, que é a sua conduta. Jesus foi longânimo como Deus, e né? É longânimo, é abençoador, ele é amor. Se eu for falar aqui de Jesus, eu vou passar a noite inteira falando sobre ele, dos seus atributos, e não vou encerrar. Então Jesus manifestou isso nas suas atitudes e nos convoca para que nós o imitemos, nós observemos a sua natureza moral, que está intimamente ligado com o quê? Caráter de Cristo, e é o que Deus reivindica de nós. Mas muito mais ainda, que nós vamos compreender no decorrer desse ensino, alcançar a imagem também metafísica do Senhor Jesus. Essa palavra para nós hoje em dia parece um tanto quanto pouco usada, mas cristãos do século XVIII, século XVII, usavam naturalmente, entendiam, não havia problema. Mas a palavra metafísica vem do grego, que é meta, depois, além de tudo, física. Mudança física, ou seja, meta vai além de, mas além da compreensão natural, é aquela compreensão que Deus nos capacitou, é um entendimento que avança os limites, ultrapassa o limite do conhecimento natural, é algo mais profundo, é algo mais além, que só se tem quem está em intimidade com Deus. De uma forma bem simples, eu tentei explicar a questão da metafísica dentro desse contexto, que tem a metafísica explicada pelos filósofos, quem estuda sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, mas não é esse o foco do nosso ensino, é fazê-los entender que quando Paulo diz assim, lá em Efésios 3,18, para poderdes compreender com
todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E é isso que Deus quer de nós. E essa é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição primordial para que nós tenhamos um verdadeiro avivamento que tanto é falado por muitas igrejas e hoje em dia até questionado. Muita gente acha que esse avivamento não vai vir, mas nós temos que entender uma coisa, um ponto: estamos na época da igreja apóstata. Lembra que eu falei de Laodiceia no ensino passado? Estamos vivendo o período em que está se construindo, a apostasia está reinando. É o sinal dos tempos dos fins, que a Bíblia fala claramente. Aí a característica da igreja odierna é uma característica laodiceiana. Como falei na vez passada, de acordo com a escatologia, cada uma daquelas 7 igrejas é um período, ou seja, representa um período da manifestação, do operar da igreja na terra, e este é o último. Portanto, nós temos que entender que ainda sendo essa característica que nós temos de Laodiceia, tem muita gente que ainda é cristão Filadélfia. Tem gente que ainda tem temor a Deus. Tem gente que busca a Deus e entende. Portanto, entendendo esse princípio de alcançarmos essa plenitude, que é o que Deus quer, para que nessa plenitude nós alcancemos a glória divina, nós temos que considerar o seguinte: pontos que é da Bíblia que nós vemos que não tomamos muitas vezes como posse para nós. E Deus está mostrando, isso aí é para você, isso aqui é para ti. Por exemplo, como separados, como salvos, como eleitos, nós compartilhamos a natureza do Filho. Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conformes, é a mesma palavra que é usada lá, que eu citei logo no versículo, no primeiro versículo, né? Quando fala, e não vos amoldeis esse mundo. Agora aqui está aconselhando que vamos nos amoldar. Devemos então nos amoldar. É a mesma expressão, tá? É a mesma expressão. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fica claro aqui que a palavra de Deus nos mostra que Deus quer que nós nos amoldemos a cada dia a Cristo e não ao mundo, e não às coisas do mundo. Durante muito tempo, muita gente não conseguiu entender isso. Muitas pessoas, por não entenderem essa questão de mudança, de transformação, tentaram mudar os crentes pela mudança exterior. Não use isso, não use aquilo, não vá para lá, não vá para cá, não vire à esquerda, não vire à direita, não vire à esquerda, não vá ali, não venha para cá. Houveram várias tentativas que até na época passada teve a sua valia. Deus fez uso mesmo na ignorância para que muitos alcançassem a salvação, mas Deus não deixa nada em oculto. Com o avançar do conhecimento, nós fomos entendendo cada vez mais a palavra de Deus, porque no passado pouco se entendia da palavra de Deus, porque os nossos primeiros pastores, eu falo mais com base na linha pentecostal,
que eu sou pentecostal, os primeiros pastores da linha pentecostal, seja da Assembleia de Deus, seja Deus e Amor, seja dessas linhas pentecostais, eram pessoas de pouca cultura, mas de muito temor a Deus e querendo que algo acontecesse para que as pessoas viessem à conversão. Eu não estou aqui condenando eles, nem me cabe isso. Eu só estou mostrando aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que eles tentaram, mas nós vemos no nosso dia a dia e de muitas coisas que isso não houve uma valia. Não houve uma valia para muita gente. Não houve uma verdadeira transformação, não houve uma verdadeira mudança no sentido geral. Haja visto o exemplo que eu citei aqui, e foi no exemplo, vou no exemplo bem mais extremista, mas vamos no extremo do exemplo, quando na primeira igreja que nós cuidamos, lá na região da saída da cidade, não existia ali naquela região do Parque Presidente, não existia a guarda municipal. Então aquelas moças se prostituíam ali naquela rua, tinha alguns homossexuais, tinha bandidos, tinha essa turma toda lá. Mas, volto aqui a dizer, de cada pessoa, de cada grupo, até eu citei aqui, de um grupo de 6, 5 eram desviadas de igrejas pentecostais. Aí eu perguntei para Deus, como é que pode? Nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo de Deus. Se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, por que é que essa manifestação não é de uma forma tão contundente em que haja uma verdadeira transformação nas pessoas? Eu comecei a traçar um paralelo também com igrejas tradicionais, a batista, a metodista, pode até ser que tenha, e eu não duvido que não tenha, creio sim que tenha, prostitutas, bandidos que vieram de igrejas tradicionais, mas por experiência de 5 anos e 4 meses, baseado em Foz. Fui buscar também pesquisa em outros sites, na internet também. A maioria vem da origem pentecostal. E aí o que eu pensei, Deus, o que está acontecendo? Deus falou comigo, falta palavra. Tem poder, tem unção, tem graça, mas estão igual à igreja de Corinto. Precisa de palavra, de mudança, de transformação, que a palavra que através dela que ocorre a lavagem. Paulo, quando fala sobre o casamento, ele impõe ao marido que ele seja um líder, que coordene bem a sua família e que ele, assim como Cristo, apresente a sua esposa sem mácula, sem ruga, ou seja, orientação espiritual, de uma forma espiritual, e que seja lavada pela regeneração da palavra. Ou seja, a palavra é quem lava, a palavra é quem vai apontar muitos pecados que às vezes eu achava que não tinha problema. Como muita gente pensava durante muito tempo que se cumprisse todo o rito seria uma bênção, que isso era uma bênção diante de Deus, mas tinha problema com a língua, tinha problema com fofoca, tinha problema com contenda, tinha problema com discussão, tinha problema com divisão. Então não era uma transformação plena. Estava dentro da igreja, mas parecia ser convertido, não roubava, não matava, não adulterava, não fazia nada mais. A língua faltava ser convertida. Ou seja, e como a língua reflete o que está dentro do coração, é necessário então palavra para mostrar isso. A palavra de Deus é quem vai nos purificar, é quem vai nos limpar. Não estou dizendo que não devamos orar, jejuar, consagrar, não, temos sim, mas Deus, Ele é equilíbrio, Ele é completo, nada em Deus é pela metade. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta até manifestação de poder, até em muitos cultos que acontecem, se nessa manifestação e o poder que derramou no culto não fica no nosso coração, e quando saímos da porta para fora, voltamos a ser aquela pessoa iracunda, aquela pessoa contendeira, aquela pessoa que fala mal de pastor, aquela pessoa que fala mal do seu irmão, aquela pessoa que traz
muitos problemas, muitas vezes até para o próprio ministério. E na questão da plenitude da natureza, falamos então para considerar, a compartilhar a imagem de Cristo. A natureza de seus atributos. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ou seja, já falei sobre isso aqui, não preciso entrar mais a fundo. Ficou claro no início, na introdução, a questão da plenitude. Vamos então à questão do poder. Tudo isso vem através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito. Ou seja, a nossa mudança vai ocorrer com o Espírito Santo de Deus. E vamos abordar mais adiante esse tema de novo. Mas acontece que, como nós falamos, Satanás ele desenvolveu uma filosofia mundial. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque nós já esgotamos eles nas últimas aulas, mas eu só vou ler um texto aqui que eu resumi, que diz assim, Satanás desenvolveu esta fatal ordem mundial com a sua filosofia. Abre parênteses, a explicação do homem sobre todas as coisas, embora uma explicação que se modifique com o passar do tempo, com a sua ciência, sempre procurando eliminar o elemento sobrenatural, com o seu governo, aonde o homem exalta-se a si mesmo, com as suas diversões adaptadas para apagarem da mente das pessoas as grandes realidades da vida que a palavra de Deus nos mostra. E com suas religiões, ou seja, as religiões heréticas, né? As suas religiões, para abafar a consciência da consciência humana e eliminar todo o temor do homem com relação ao juízo de Deus. Hoje parece que até no nosso meio tem gente que não dá muita importância quando se fala sobre juízo final, sobre o fim dos tempos, sobre arrebatamento. Parece que, e olha, essa questão de influência, você pode dizer, não, não influencia. Meu irmão, nós estamos nesse mundo, lembra que falamos lá, na aula passada? Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Se você ler algum livro, se você assistir algum filme, ou algum seriado, ouvir algum pensador, e não tiver a mente purificada pela palavra de Deus, você vai abraçar aquela ideia, ainda que não imediatamente, mas o inimigo ganha pela repetição dessa ideia. E depois você está verbalizando aquelas ideias sem perceber até a origem, porque veio aquele massacre na tua mente e você foi absorvendo, foi sendo amoldado e não percebeu. Muitos cristãos estão sendo amoldados porque não estão entendendo a profundidade e a clareza da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Ela é viva, mas não podemos falar que ela é viva somente da boca para fora. Nós temos que falar que ela é viva e temos que crer que a palavra de Deus é viva. Ela é viva, eficaz e faz... Glória a Deus. E faz mudança no coração de qualquer homem. A palavra de Deus ainda tem efeito, mas necessita de um canal cheio da plenitude divina para pregar, como Paulo pregou com ousadia, como Pedro pregou com ousadia, como João, como os apóstolos pregaram, porque eram homens cheios, plenos, completos em Deus, a despeito de muitos problemas de questão de personalidade, mas eles eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Enfim, então para que nós possamos resistir a isso, o texto diz, pela renovação da vossa mente.
Olha, a mudança vem pela renovação da nossa mente. Olha o que diz aqui. Essa renovação é de caráter espiritual, assumindo o aspecto de reforma, em que as faculdades mentais e espirituais e as faculdades também imateriais, ou seja, metafísica, do indivíduo são afetados para melhor. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, as mudanças que ocorrem em você é por influência total do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mas como ocorre isso? A questão aqui é a palavra grega, volto a falar, metamorfos, indica ser mudado em forma de, ser transformado. Essa palavra você vai encontrar em alguns textos da Bíblia, que eu vou falar aqui, dentre eles o texto que eu li agora, capítulo 12, versículo 2, mas também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Esta mudança, essa transformação é um agente que age em nós quando nós cedemos, quando nós buscamos, quando nós vamos para diante de Deus e deixamos Deus nos encher. É isso quando fala, mas enchei-vos do Espírito. Mas eu, se não quiser, eu não sou cheio. Eu não vou ser cheio. Então eu preciso de me achegar a Deus para haver esse enchimento do Espírito Santo de Deus, para que Ele trabalhe. A palavra metamorfose, me lembrei na hora que eu estava preparando esse estudo, da borboleta. E pesquisando eu descobri que a transformação da borboleta, o termo técnico é uma transformação holomórfica, ou seja, uma transformação total. Lembra de holos, de holocausto? Holos é todo, morfos, totalmente transformado, totalmente mudado. O mesmo conceito se aplica aqui. Deus quer uma mudança total em nós, mas nós devemos com isso deixar que o Espírito Santo como agente entre em nosso coração e trabalhe. Quer ver um texto bíblico de 2 Coríntios capítulo 3? Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório. Tem alguém perguntando aí, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, tá? Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto, o coração está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem, olha só, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então essa mudança ocorre com o quê? Com o Espírito Santo do Senhor em nós. Voltando ao que eu estava falando no passado, a mudança, há poucos minutos, melhor dizendo, não quer dizer uma mudança em que o homem impõe algo de mudança exterior. Pois Paulo aos Colossenses, ele diz assim: se vocês estão livres dos rudimentos desse mundo, ou seja, se vocês não estão amoldados mais nesse mundo, por que vocês precisam então de ordenanças, tal como não toque, não proves, não manuseis? E Paulo diz que tudo isso pode ter uma aparência de sabedoria, uma aparência de humildade, de pretensa humildade, mas não servem para outra coisa, senão para agradar a
carne. A carne, porque muita gente às vezes se moldava por fora, por dentro cheio de desejo, ou não, e sem mudança, não havia mudança, como eu falei, principalmente na língua, nas coisas que nós vemos aí. Basta ver quais são as igrejas que têm a maior quantidade de divisão e de ministérios. Pentecostais. Só de Assembleia de Deus, eu contei da última vez, tem quase 500 denominações. Tem até a Assembleia de Deus do Cuspe Santo. É sério. Parece brincadeira, mas tem. Mas tudo por quê? De pessoas que procuravam poder, mas não procuravam palavra, não tinham compreensão, e começaram com comichões nos ouvidos, começaram a buscar mestre conforme a sua própria compreensão, e começaram a criar problemas e contendas e divisões. E não é isso que Deus quer, porque Paulo mesmo, ele chama a atenção aos coríntios, ali na primeira carta, quando ele diz assim: olha, irmãos, eu gostaria que todos, com relação à Bíblia, tá? Com relação à palavra, tivessem todo um só pensamento, uma só compreensão, entendessem, falassem a mesma linguagem, tivessem o mesmo comportamento. Mas eu vejo que em vós só tem contenda, só tem divisão, só tem briga. Porque uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo, outros dizem que eu sou de Pedro ou de Jesus. Aí diz: dou graças a Deus que dentre vós só batizei a Crispo e a outro nome, se me engano, acho que é Dário, e alguns da família de Cefas. Dou graças a Deus, porque eu não vim aqui para batizar, mas vim para evangelizar, a fim de que a mensagem da cruz não se torne vã. Então, irmão do céu, em nome de Jesus Cristo, se você não tem apego à palavra, se apegue mais à palavra, para você pregar com autoridade e sabedoria da parte de Deus. Senão a mensagem que você pregar pode se tornar vã ou alvo até mesmo de deboche de muita gente. Que se você está cheio da palavra, você vai falar com autoridade. Você vai falar desde a pessoa mais simples, analfabeta, e vai falar até mais alta autoridade, até a pessoa mais culta, com autoridade espiritual, quando você tem essa palavra no teu coração. É o salmo que eu sempre repito aqui: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. É isso que Deus quer de nós. Mas ele vai além, ele diz então o seguinte: ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. O nosso velho homem está sempre tentando ressuscitar, não é isso? Se alguém aqui diz que domina o velho homem por completo, que ele nunca vai ressuscitar, cuidado. Cuidado, porque todo dia o velho Gomes, eu levanto de manhã, ele acorda junto comigo. E tenta me derrubar de novo. E a cada dia eu tenho que vencer esse velho homem, e assim com todos nós. E como eu vou vencer? Com o Espírito Santo de Deus na minha vida. Caio de joelho e falo: Senhor, sou um homem miserável, eu preciso de Ti, sem Ti eu vou sucumbir. Me levanta, me coloca de pé, não me deixe que o inimigo venha pelas suas tentações me tirar da Tua presença. E é assim que Deus faz. E quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, é por isso que a palavra de Deus cita o fruto. Você tem o fruto, não são os frutos, como muita gente diz. O fruto, Gálatas 5, 22 até o 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Se não andarmos no Espírito, sabe, pastor Amorim, o velho homem ressuscita. Ressuscita. É por isso que quando cai, de repente, caiu um pastor, caiu um irmão da igreja, que normalmente que se destaca mais é pessoas que ocupam liderança. Daí, de repente, do meio da membresia, alguém pode cair, só alguns da região em volta percebem. Mas quando é alguém que ocupa essas cadeiras, ou quando é alguém que ocupa, os jovens, eles estão na vitrine, eles estão ali sendo observados, algum ali dirigente de círculo de oração, quando cai, o impacto é maior. É maior. Então muito mais nós temos que viver cheios do Espírito Santo de Deus, entendendo que a nossa natureza carnal, ela tenta ressuscitar, mas nós temos que matar essa natureza carnal com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A renovação da nossa mente é produzida pela ação do Espírito Santo em nós, para que alcancemos a plenitude da sua glória. Já falei isso. A glória do Senhor, essa glória é tanto moral, como falei, como metafísica. E, em outras palavras, a sua beleza moral, ou seja, em sua beleza moral, Cristo personificou o caráter de Deus Pai aos homens, sendo Ele amoroso, bondoso, longânimo, justo, etc. Tudo isso nos termos mais absolutos. João 14:9. Vocês vão entender o seguinte, antes de eu ler João 14:9. Esse texto aqui que eu acabei de ler, quando diz aqui, tudo nos termos mais absoluto, ele estava dizendo, falando numa linguagem acima do além, ou seja, o termo que eu estou usando aqui, a metafísica, acima das coisas, nessa linguagem espiritual, além do comportamento moral, Cristo aqui na terra, ele manifestava a própria pessoa do Pai. A própria pessoa do Pai, porque ele tinha a plenitude nele. Então o texto quer dizer o seguinte: em tudo o que Cristo revelou do caráter do Pai nele, numa forma que vai além da compreensão humana, as pessoas sentiam a própria presença de Deus ali. Entenderam? Sentiam a própria presença de Deus ali. É por isso que Cristo, quando Filipe faz aquela pergunta para ele, Jesus responde para ele em 14:9, em João 14:9. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como tu dizes, mostra ao Pai? Muitas vezes nós estamos igual a Filipe, né? Não conseguimos enxergar muitas vezes a presença de Deus nas nossas vidas, e Deus está ali, ou na vida de uma pessoa. Então essa manifestação de Deus é isso que Deus quer de nós, como imitadores de Cristo, nessa parte que fala da plenitude espiritual, nessa largura, profundidade de Deus. Nós temos que, quando as pessoas conversarem conosco, sintam que há algo profundamente diferente em nós. Teve um dia, já aconteceu comigo outras vezes, a última foi aqui, quando eu estava passando ali e falei com um mendigo, fiquei sentado um bom tempo ali perto da antiga Oi, falando com o mendigo, mas a que me chamou mais atenção foi que eu estava trabalhando no aeroporto naquela época, e tinha ido um grupo para uma reunião lá na Infraero, e nós estávamos voltando, e eu estava caminhando tranquilamente, e tinha um rapaz, um policial federal que eu não conhecia. Ele falou: sargento, vem cá, chega aqui. Eu falei: não, chega aqui, por favor. Ele falou assim: você é crente, não é? Eu falei: por quê? Não, tem algo diferente em você. Tem algo muito diferente em você.
E eu sei que você é crente. Eu sou filho de crente, eu sou desviado. Mas eu senti Deus na tua vida. E eu fiquei um tempão conversando com aquele homem. E eu estava fardado. Todo mundo de azul. No meio daquele monte de gente de azul, Deus fez refletir a sua glória na minha vida para que aquela pessoa conseguisse enxergar a presença de Deus na minha vida. E é isso que Deus chama a nossa atenção. Essa plenitude em nós. Essa manifestação tem que ser constante. Muitas vezes ela aparece, outras vezes não, mas Deus quer essa manifestação constante na nossa vida. Nós, como crentes, precisamos ter essa natureza. Olha o que diz aqui: mas de glória em glória. Não há, no caso do crente do Novo Testamento, um desvanecimento da glória como se dera com Moisés, que citamos lá no 13º versículo ali. A glória do novo pacto é constante e cada vez maior. Em estágio do desenvolvimento espiritual, encontramos uma glória mais profunda. Assim, pois, vamos nos tornando mais e mais gloriosos em nossos próprios seres. A glória penetra na natureza espiritual do homem interior e, tal como no caso do Senhor, de onde esta proveio, torna-se essa natureza uma fonte de luz em nós. Todavia, não se trata de alguma modificação repentina, ou seja, não é da noite para o dia, e completada em um instante, como se fora num passe de mágica. Isso poderia terminar até mesmo numa estagnação, mas é antes um processo contínuo e gradual, aquilo que eu falei agora. Naquele momento ali eu fiquei feliz, estou cheio da glória. Eu achava que todo mundo ia me ver, ia falar lá, olha lá. Para eu passar por pessoa, às vezes eu tinha que até quase me identificar que eu era pastor. Mas Deus quer que a gente busque a Ele nessa plenitude para que sejamos visto a glória de Deus em nós a todo dia, a todo momento. É por isso que a Bíblia diz em Salmo 84 que nós devemos ir de força em força, para que o brilho de Jesus seja manifestado em nós. Provérbios, capítulo de número 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia em que será perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, não desista. Siga em frente. Busque essa glória. Já viu que é um trabalho constante, é diário. A dona de casa, ela se levanta, ela vai fazer a arrumação da casa. A dona de casa é um excelente exemplo. É um excelente exemplo. Nós homens até chegamos em casa, às vezes deitamos no sofá, né? Pegamos um controle remoto, ou vamos ler um livro, e a mulher está lá esfregando o chão, está preparando as coisas, está preparando o almoço. Essa rotina dela é diária e constante. E é esse tipo de rotina que eu me refiro aqui. A nossa rotina de busca a Deus tem que ser tal qual a de uma dona de casa, que se levanta todo dia para preparar a casa para o seu esposo, para o seu filho, e inclusive até preparar o almoço. Então nós temos que buscar desta mesma forma, com essa mesma determinação, indo de força em força. Para quê? Com tudo isso, alcançando essa plenitude divina, nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente alcançando esta plenitude que experimentaremos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então
experimentaremos de uma forma verídica, de uma forma extraordinária, o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, segundo Champlin, o Champlin na sua enciclopédia bíblica de teologia e filosofia bíblica, ele diz assim: a palavra avivamento no hebraico tem a sua origem no verbo rir, que significa avivar, ou seja, preservar, manter-se vivo, mas também significa purificar, corrigir, se livrar do mal. O avivamento provocado pelo Espírito Santo resulta em mudança de padrão moral e espiritual na pessoa, ou seja, uma mudança de caráter. Você quer experimentar a verdadeira e boa, agradável vontade de Deus? A necessidade que nós submetamos o nosso caráter, as nossas falhas de caráter na presença de Deus. Chegamos e falamos com Deus. Eu não quero aqui que você chegue para mim e conte: eu guardo um negócio comigo do meu caráter. Não, então me interessa. O que interessa é que mesmo Deus sabendo que você é assim, você chegue com o coração contrito, se ajoelhe perante Ele e diga, e se desnude diante dEle e diga: eu sou isso, Deus, eu sei que Tu sabe, mas eu estou verbalizando. Deus quer que nós confessemos o nosso estado, a nossa mudança, ou seja, a nossa deficiência de caráter, para que o Espírito Santo de Deus tenha plenitude em nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas sede transformados. A palavra é bem clara: você mesmo não vai transformar-se. Inclusive, quando essa expressão é utilizada, tem Bíblia que traz assim: mas vos transformei, né? Mas transformai-vos. Transformai-vos indica que a ação é minha, mas a Bíblia mostra que eu sou incompetente para eu mesmo me transformar. Entenderam? Eu sou incompetente para eu mesmo me transformar. Então eu necessito da pessoa bendita do Espírito Santo, que vai me ajudar a haver uma mudança na minha vida. E você verá que Deus fará grandes coisas na vossa vida. Você não vai precisar de mendigar atrás de bênção. Vai se cumprir a palavra, elas irão atrás de você. Mas qual é a condição? Se atentamente ouvir a Deus e nos seus mandamentos permanecer, o Senhor teu Deus te ouvirá. Glória a Deus. Vamos orar, igreja.